A chuva batia forte contra as janelas embaçadas do ônibus 347, aquele que fazia o trajeto mais longo da cidade, atravessando bairros nobres e favelas com a mesma indiferença mecânica de sempre. Eram quase 11 da noite de uma sexta-feira comum, dessas que a maioria das pessoas já estava em casa, preparando-se para o fim de semana. O veículo chacoalhava nas lombadas mal sinalizadas da avenida principal, carregando apenas meia dúzia de passageiros distribuídos pelos bancos desgastados. Márcia segurava a máquina de passar cartão com a familiaridade de quem repetia aquele gesto há 15 anos. Seus olhos cansados percorriam um corredor estreito enquanto ela caminhava entre os bancos, conferindo se algum novo passageiro havia embarcado sem pagar. O uniforme azul marinho estava amarrotado depois de 12 horas de trabalho, e seus pés doíam dentro dos sapatos gastos que prometia substituir há meses. Mas o salário nunca sobrava o suficiente para luxos como sapatos novos, quando havia 3 filhos para alimentar em casa. No banco do meio, próximo à janela suja de gordura e poeira, estava sentado um homem que Márcia não se lembrava de ter visto entrar. Ele usava um sobretudo preto apesar do calor úmido que dominava a cidade mesmo à noite, e mantinha o rosto parcialmente escondido pela gola levantada. Algo nele despertou sua atenção profissional, aquele sexto sentido que cobradores de ônibus desenvolvem depois de anos lidando com todo tipo de gente. O homem não olhava pela janela como os outros passageiros costumavam fazer. Não mexia no celular, não cochilava, não lia nada. Apenas ficava ali, imóvel, com uma tensão perceptível nos ombros largos. Márcia aproximou-se dele, a máquina já preparada na mão. "Boa noite, vai descer em qual ponto?" Ele levantou os olhos lentamente, e por uma fração de segundo, Márcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eram olhos escuros, profundos, carregados de uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Não era ameaça exatamente, mas havia poder ali, uma autoridade silenciosa que fazia as pessoas instintivamente se afastarem ou se curvarem. Terminal Norte. A voz era grave, controlada, cada palavra medida com precisão. Márcia passou o cartão dele e, enquanto a máquina processava o pagamento, não conseguiu deixar de notar as mãos do homem. Eram mãos grandes, com cicatrizes antigas nos nós dos dedos, mãos que claramente já haviam visto muita ação. Um anel de ouro maciço brilhava no dedo mindinho esquerdo, gravado com iniciais que ela não conseguiu identificar. "Obrigado", ele disse quando ela devolveu o cartão, e algo no tom fez Márcia se afastar rapidamente, continuando sua ronda pelos outros passageiros. Mas ela não conseguia tirar o homem da cabeça. Havia algo errado, algo que seu instinto de sobrevivência, afiado por anos vivendo na periferia, estava tentando alertá-la. Ela conhecia tipos perigosos, tinha visto de tudo naqueles ônibus, desde pequenos ladrões até traficantes armados. Mas aquele homem era diferente. Ele não exalava o tipo de perigo desesperado dos criminosos comuns. Era algo mais refinado, mais controlado, mais mortal. O ônibus parou em mais um ponto, e 2 pessoas desceram. Agora restavam apenas 5 passageiros além do homem misterioso. Uma senhora idosa que cochilava nos primeiros bancos, 2 adolescentes conversando baixo no fundo, uma mulher jovem com fones de ouvido e um trabalhador em uniforme de construção que claramente estava exausto demais para se importar com qualquer coisa além de chegar em casa. Foi quando 3 homens entraram. Márcia os notou imediatamente. Eles se moviam com uma sincronia ensaiada, os olhos escaneando o interior do ônibus com uma intensidade que não combinava com passageiros comuns. Eram jovens, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos, vestidos com roupas caras demais para aquele horário naquele ônibus. Um deles tinha uma tatuagem subindo pelo pescoço, parcialmente escondida pela gola da camisa polo. Eles pagaram a passagem sem dizer palavra, e Márcia sentiu seu estômago se apertar. Algo muito errado estava prestes a acontecer. Os 3 se posicionaram estrategicamente no ônibus. Um ficou próximo à porta traseira, outro no meio do corredor, e o terceiro avançou em direção ao fundo, seus olhos fixos no homem de sobretudo preto. O motorista, seu Joaquim, um senhor de 60 anos que dirigia aquela linha há décadas, parecia alheio à tensão crescente. Ele apenas guiava o ônibus pelas ruas desertas, concentrado na estrada molhada pela chuva. Márcia voltou para seu posto perto da porta da frente, mas manteve os olhos atentos.
Seu coração batia acelerado e ela apertou a bolsa contra o corpo, onde guardava o pequeno spray de pimenta que carregava desde que havia sido assaltada anos atrás. O homem de sobretudo não se mexeu. Ele permaneceu sentado, aparentemente calmo, mas Márcia notou que sua postura havia mudado sutilmente. Ele estava pronto, como um predador aguardando o momento exato para atacar ou fugir. Um dos jovens, aquele com a tatuagem no pescoço, finalmente se aproximou. Ele parou ao lado do banco do homem de sobretudo e inclinou-se levemente, sussurrando algo que Márcia não conseguiu ouvir por causa do barulho do motor e da chuva batendo no teto do ônibus. A resposta do homem de sobretudo foi quase imperceptível, apenas um leve movimento de cabeça negando algo, mas foi o suficiente para mudar toda a atmosfera do veículo. O jovem com a tatuagem colocou a mão dentro da jaqueta, um gesto universal que significava apenas uma coisa. Márcia sentiu o sangue gelar nas veias. Ela olhou para seu Joaquim, querendo gritar para ele parar o ônibus, mas sua voz parecia presa na garganta. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma voz fina e aguda cortou o silêncio tenso. "Tio Vitório!" Todos se viraram. A menina havia surgido de trás de um dos bancos traseiros, onde aparentemente estava escondida ou dormindo. Ela não podia ter mais de 7 anos, com tranças escuras balançando enquanto corria pelo corredor estreito do ônibus. Seu vestido estava sujo e rasgado em alguns lugares, e havia um machucado no joelho esquerdo. Ela passou direto pelos homens armados, ignorando completamente a tensão mortal no ar, e se jogou nos braços do homem de sobretudo. "Tio Vitório, eu sabia que você viria me buscar. A mamãe disse que você sempre cumpre suas promessas." O homem, Vitório, pegou a menina nos braços com uma ternura que contrastava brutalmente com a dureza de seus olhos minutos antes. Ele a segurou contra o peito, uma mão grande protegendo a cabeça dela, e pela primeira vez desde que entrara no ônibus, seu rosto mostrou uma emoção genuína. Preocupação misturada com um amor profundo e incondicional. "Isabela", ele murmurou, a voz áspera carregada de alívio. "Você está bem? Machucaram você?" A menina negou com a cabeça, aninhando-se contra ele. "Eu consegui fugir, tio. Igual você me ensinou. Esperei escurecer e fugi pela janela do banheiro. Eles nem viram." Márcia observava a cena sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Aquele homem perigoso, que segundos atrás parecia prestes a entrar em um confronto mortal, segurava aquela criança como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os 3 homens armados recuaram alguns passos, claramente surpresos pela aparição da menina. O que quer que tivessem planejado fazer, a presença da criança mudará completamente a equação. Dom Vitório, o jovem com a tatuagem, falou, e havia um respeito cauteloso em sua voz agora. "Não sabíamos que a menina estava aqui. O senhor precisa vir conosco. O conselho exige explicações." Vitório manteve Isabela nos braços, mas seu olhar voltou a ter aquela frieza mortal. "Vocês invadiram a casa da minha irmã. Sequestraram minha sobrinha. E agora querem que eu vá com vocês." "Foram os russos, Dom Vitório. Não fomos nós. Estamos aqui para escoltar o senhor de volta em segurança. A situação está delicada." A menina levantou a cabeça do peito do tio, seus olhos grandes e assustados. Eram homens com sotaque estranho, tio Vitório. Eles entraram na casa e pegaram a mamãe também. Eu só consegui fugir porque estava no andar de cima. O rosto de Vitório endureceu ainda mais, se é que isso era possível. Márcia viu seus maxilares se apertarem, uma veia pulsando em sua têmpora. O homem estava claramente tentando controlar uma fúria devastadora. "Onde está minha irmã?" Os 3 jovens trocaram olhares desconfortáveis. "Os russos estão exigindo uma reunião. Eles querem negociar territórios. Sua irmã é garantia." Vitório fechou os olhos por um longo momento, e quando os abriu novamente, havia uma determinação glacial ali que fez até os homens armados recuarem outro passo. "Digam aos russos que terão sua reunião. Amanhã, meio-dia, no armazém do porto. Mas Isabela fica em segurança primeiro. Não negociável." O ônibus chacoalhou em um buraco particularmente profundo, fazendo todos se segurarem nos bancos. A chuva havia aumentado, transformando-se em uma tempestade completa, e a visibilidade pela janela era quase nula. Márcia percebeu que estava segurando a respiração.
Ela olhou para os outros passageiros, mas todos pareciam alheios ao drama se desenrolando ao seu redor. A senhora idosa continuava dormindo, os adolescentes estavam tão absortos em suas conversas que não notavam nada, a mulher com fones de ouvido estava em seu próprio mundo, e o trabalhador da construção roncava suavemente. Como era possível que apenas ela estivesse testemunhando aquilo tudo? Dom Vitório, um dos outros homens, falou pela primeira vez, sua voz mais jovem e menos confiante que a do líder. Se não voltarmos com o senhor, o conselho vai. O conselho vai esperar, Vitório cortou, sua voz como aço. Vocês acham que eu cheguei onde cheguei me curvando a ameaças? Digam a Dmitri que se algo acontecer com minha irmã, não haverá negociação. Haverá guerra. E dessa vez, não haverá sobreviventes do lado dele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o barulho da chuva parecia ter diminuído, como se a própria natureza estivesse contendo a respiração. Isabela se mexeu nos braços do tio, e ele imediatamente suavizou sua expressão, beijando o topo da cabeça dela. Não se preocupe, principessa. Tio vai cuidar de tudo. Você está segura agora. Foi nesse momento que Márcia tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não sabia exatamente por quê, talvez fosse a imagem daquela criança assustada nos braços daquele homem perigoso, ou talvez fosse a lembrança de seus próprios filhos esperando em casa. Mas algo dentro dela se moveu, e antes que pudesse pensar melhor, ela estava falando. O próximo ponto é em frente ao Hospital Santa Cruz. Todos os olhos se viraram para ela. Márcia engoliu em seco, mas continuou, sua voz surpreendentemente firme. Tem uma delegacia a 2 quadras dali. Se a menina precisa de segurança, esse seria um bom lugar para começar. Vitório estudou o rosto dela por um longo momento, e Márcia sentiu como se ele estivesse lendo sua alma, avaliando cada pensamento, cada intenção. Era uma sensação desconfortável e intimidante. Você é corajosa, ele disse finalmente. Ou muito tola. Ainda não decidi qual. Sou mãe, Márcia respondeu simplesmente. E sei reconhecer um homem que faria qualquer coisa para proteger uma criança. Algo piscou nos olhos de Vitório, uma emoção que passou rápido demais para ser identificada. Como é seu nome? Márcia. Márcia, ele repetiu, como se estivesse memorizando. Você tem filhos? 3. 2 meninos e uma menina. Vitório assentiu lentamente, depois olhou para os 3 homens que ainda esperavam no corredor do ônibus. Saiam no próximo ponto. Informem o conselho que estarei presente amanhã. E digam a Dmitri que ele fez um erro terrível. Os homens hesitaram, claramente divididos entre obedecer e cumprir sua missão original. Finalmente, o líder com a tatuagem no pescoço acenou com a cabeça. Como desejar, Dom Vitório. Mas o senhor sabe que isso não vai acabar bem. Nunca acaba, Vitório murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. O ônibus parou no ponto seguinte, e os 3 homens desceram sob a chuva intensa. Márcia observou pela janela enquanto eles desapareciam na escuridão, engolidos pela tempestade. Agora o ônibus estava ainda mais vazio. Apenas ela, seu Joaquim, os passageiros alheios, e aquele homem perigoso com uma criança assustada nos braços. Isabela havia fechado os olhos, aparentemente exausta pela provação que viverá. Sua respiração estava regular, e ela parecia estar finalmente relaxando, sentindo-se segura pela primeira vez em horas. Você não deveria ter se envolvido, Vitório disse baixo, olhando para Márcia. Pessoas como eu, trazemos problemas para quem se aproxima demais. A menina não parece um problema. Parece uma criança assustada que precisa de ajuda. E você acha que pode ajudar? Você, uma cobradora de ônibus? Não havia escárnio na voz dele, apenas curiosidade genuína. Márcia encolheu os ombros. Posso chamar a polícia quando chegarmos ao hospital. Garantir que ela seja examinada por um médico. Fazer o básico que qualquer adulto deveria fazer quando vê uma criança em perigo. Vitório riu, um som seco e sem humor. A polícia. Você realmente acha que a polícia pode fazer algo contra os russos? Metade deles está no bolso de Dmitri, a outra metade tem medo demais para agir. Então o que você vai fazer? Entrar nessa reunião amanhã e esperar que eles devolvam sua irmã por boa vontade. O silêncio de Vitório foi resposta suficiente. Márcia sentiu um frio no estômago ao perceber o que aquele homem estava realmente planejando. Você vai matá-los? Não era uma pergunta. Vitório não respondeu, apenas continuou segurando Isabela, seus olhos fixos em algum ponto distante pela janela suja. Alguns anos atrás ele começou a falar, sua voz baixa e contemplativa,
eu decidi sair. Construí meu império, eliminei meus inimigos, consolidei poder. Tinha dinheiro, influência, respeito. Mas também tinha rios de sangue nas mãos. Comecei a me perguntar se valia a pena. Se todo aquele poder realmente significava algo. Ele olhou para a sobrinha dormindo em seus braços. Minha irmã, Lúcia, ela foi a única que nunca me julgou. Nunca me pediu para mudar, nunca tentou me afastar de quem eu era. Ela apenas me amava, incondicionalmente. Quando Isabela nasceu, eu jurei que protegeria as duas. Que elas viveriam vidas normais, longe do meu mundo. E então os russos as encontraram. Eles sempre encontram, Vitório disse amargamente. Não importa o quanto você tente esconder, não importa quantas medidas de segurança tome. Quando você vive na escuridão tempo suficiente, a escuridão encontra tudo que você ama. O ônibus virou em uma esquina, e as luzes do Hospital Santa Cruz apareceram na distância, um farol de normalidade em meio à tempestade. Márcia tomou outra decisão impulsiva. Minha casa fica a 10 minutos daqui. É pequena, modesta, e ninguém esperaria encontrar alguém como você lá. A menina poderia ficar comigo esta noite. Estar segura e descansada enquanto você resolve o que precisa resolver. Vitório olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e suspeita. Por que você faria isso? Você não me conhece. Não sabe do que sou capaz. Eu sei o suficiente. Sei que você ama essa criança. Sei que está disposto a morrer por ela, se necessário. E sei que ela precisa de um lugar seguro esta noite, longe de homens com armas e ameaças de morte. E se eu aceitar? E se os russos descobrirem? Eles não hesitarão em invadir sua casa, machucar seus filhos para chegar até mim. Então teremos que garantir que eles não descubram. A coragem na voz de Márcia surpreendeu até ela mesma. Mas havia algo naquela situação, algo na vulnerabilidade daquela criança dormindo, que tocou uma fibra profunda dentro dela. Talvez fosse a maternidade falando mais alto, ou talvez fosse simplesmente a decência humana básica que a sociedade muitas vezes suprimia em nome da autopreservação. Vitório estudou o rosto dela por um longo momento, procurando sinais de falsidade ou segundas intenções. Aparentemente, ele encontrou algo que o satisfez, porque assentiu lentamente. Seu Joaquim, Márcia chamou, levantando a voz. Pode fazer uma parada extra? Na Rua das Acácias, número 342. O motorista resmungou algo sobre quebrar protocolo, mas concordou. Ele conhecia Márcia há anos, e se ela estava pedindo, devia ter um bom motivo. O ônibus seguiu pela chuva, as ruas desertas testemunhas silenciosas daquela jornada improvável. Márcia olhou para os outros passageiros, ainda alheios a tudo, e se perguntou como seria possível viver tão desconectado do mundo ao redor. Ou talvez eles tivessem a escolha certa, e ela é que estava cometendo um erro monumental. Mas quando olhou para Isabela dormindo nos braços do tio, tão pequena e vulnerável, soube que não havia escolha real. Algumas coisas você simplesmente fazia porque eram certas, independentemente das consequências. O ônibus finalmente parou em frente a um conjunto de casas simples, todas parecidas com suas fachadas gastas e pequenos jardins frontais. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e as ruas estavam desertas. Márcia desceu primeiro, seguida por Vitório carregando Isabela. O homem era ainda mais imponente fora do ônibus, sua altura e presença física dominando o espaço ao redor. Ele olhou para cima e para baixo da rua, avaliando ameaças potenciais com a expertise de alguém que passará a vida se protegendo de inimigos. É seguro, Márcia disse, guiando-o pela calçada estreita até sua casa. Meus vizinhos são boas pessoas, mas mantém distância. Ninguém vai fazer perguntas. A casa era de fato modesta, com paredes que precisavam de uma pintura nova e um telhado que provavelmente vazava em alguns lugares. Mas era limpa e bem cuidada, com flores em vasos decorando a entrada e cortinas coloridas nas janelas. Márcia abriu a porta, e eles entraram em uma sala pequena mas aconchegante. Um sofá surrado ocupava a maior parte do espaço, cercado por estantes cheias de livros e fotos de família. O cheiro de comida caseira ainda pairava no ar, resquícios do jantar daquela noite. Meus filhos estão dormindo, Márcia sussurrou. Isabela pode ficar no quarto da minha filha. Elas têm mais ou menos a mesma idade. Vitório seguiu Márcia por um corredor estreito até um pequeno quarto pintado de rosa claro. Havia bichos de pelúcia espalhados pela cama e desenhos infantis colados nas paredes. Era um quarto de criança normal, feliz, protegida. Ele deitou Isabela cuidadosamente na cama, cobrindo-a com um cobertor de personagens de desenho animado.
A menina murmurou algo incompreensível, mas não acordou. Vitório ficou ali por um momento, apenas observando-a dormir, uma expressão de ternura dolorosa em seu rosto duro. Ela é tudo, ele disse baixo. Lúcia é tudo. Se eu as perder. Você não vai perdê-las, Márcia disse com uma convicção que não sabia de onde vinha. Vai fazer o que precisa fazer amanhã, e vai trazer sua irmã de volta. E então vocês vão desaparecer, ir para algum lugar onde esses homens não possam encontrá-las. Vitório olhou para ela, e pela primeira vez, Márcia viu algo além da dureza em seus olhos. Havia cansaço ali, uma exaustão profunda de décadas vivendo à margem da lei. Você fala como se fosse simples. Não é simples. Mas é possível. Pessoas desaparecem todo dia. Recomeçam vidas novas. Não pessoas como eu. Você não entende, Márcia. Não há aposentadoria no meu mundo. Você vive até que alguém mais forte ou mais esperto te mate. Essa é a única saída. Então faça diferente. Seja o primeiro. A ideia pareceu genuinamente surpreender Vitório. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma voz sonolenta vinda da porta. Mamãe? Uma menina de uns 8 anos estava parada ali, esfregando os olhos. Ela olhou de Márcia para Vitório, curiosidade e cautela misturadas em seu rosto infantil. Júlia, amor, volte para a cama. Temos uma visita, mas vou explicar tudo de manhã. Mas Júlia já havia visto Isabela dormindo em sua cama. Quem é ela? É minha amiga nova. Márcia e Vitório trocaram olhares. Finalmente, Márcia se ajoelhou na altura da filha. Ela é uma menina que precisa de um lugar seguro para dormir esta noite. Você pode ser legal e deixá-la usar sua cama? Você pode dormir com os meninos por uma noite. Júlia pensou por um momento, depois assentiu. Ela está machucada? Um pouco. Então vou deixar meu urso com ela. Ele sempre me ajuda quando estou machucada. A menina entrou no quarto, pegou seu brinquedo favorito, um urso de pelúcia desgastado pelo tempo, e o colocou cuidadosamente ao lado de Isabela. Depois, beijou a testa da menina desconhecida com uma ternura que fez o coração de Márcia se apertar. Vitório observava a cena com uma expressão que Márcia não conseguia decifrar. Quando Júlia saiu do quarto, ele se abaixou na altura dela. Obrigado por cuidar da minha sobrinha. Você é muito gentil. Júlia sorriu, claramente sem entender a gravidade da situação, mas feliz por ter ajudado. De nada, senhor. A mamãe sempre diz que devemos ajudar quem precisa. Depois que Júlia voltou para o quarto dos irmãos, Márcia levou Vitório de volta para a sala. Ela preparou café, suas mãos trabalhando no automático enquanto sua mente processava tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Você criou filhos bons, Vitório disse, aceitando a xícara de café. Isso é mais raro do que pensa. Eu tento. Nem sempre é fácil, especialmente sozinha. O pai deles? Morreu. Acidente de trabalho há 5 anos. Era operário de construção. Uma viga caiu. Sinto muito. Eu também. Mas a vida continua, né? As contas continuam chegando, as crianças continuam crescendo. Você faz o que precisa fazer. Vitório tomou um gole do café, depois riu baixinho. Não somos tão diferentes assim, você e eu. Fazemos o que precisa ser feito para proteger quem amamos. A diferença é que eu não mato pessoas. Ainda ele disse com um meio sorriso sombrio. Mas se alguém ameaçasse seus filhos? Se alguém tentasse machucá-los? Você mataria, Márcia. Todos nós matamos quando não há outra escolha. Márcia não respondeu, porque no fundo, ela sabia que ele estava certo. Havia uma linha que todos diziam que nunca cruzariam, até o momento em que eram forçados a cruzá-la. O que você vai fazer amanhã? Ela perguntou, mudando de assunto. Vou à reunião. Vou negociar pela liberdade da minha irmã. E se eles não aceitarem seus termos? O silêncio de Vitório foi eloquente. Márcia fechou os olhos, tentando não imaginar o banho de sangue que estava por vir. Há uma terceira opção, ela disse lentamente. Você não precisa ir sozinho. Pode denunciar os russos, trabalhar com a polícia. Já te disse, a polícia não pode ajudar. Mas talvez possam. Talvez haja algum policial honesto que... Não existem policiais honestos no meu mundo, Márcia. Todos têm um preço, e Dmitri já pagou a maioria deles. Então torne isso público. Chame a imprensa, faça um escândalo, force a mão deles. Vitório considerou isso por um momento.
E arriscar que eles matem Lúcia antes que qualquer ajuda possa chegar? Não. A única chance que tenho é aparecer amanhã e garantir que eles entendam as consequências de terem tocado na minha família. Ele terminou o café e se levantou, caminhando até a janela. A chuva havia parado completamente agora, e as estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dispersavam. Preciso ir. Tenho preparações a fazer. Mas voltarei amanhã à noite, depois que tudo acabar. E se não voltar? Então Isabela é sua responsabilidade agora. Aqui ele tirou uma carteira do bolso e retirou vários cartões. Essas contas têm dinheiro suficiente para cuidar dela pelo resto da vida. Os códigos estão atrás dos cartões. Use-os com sabedoria. Márcia empurrou os cartões de volta. Não quero seu dinheiro. Quero que você volte vivo e cuide da sua sobrinha você mesmo. Vitório sorriu, uma expressão genuína que transformou completamente seu rosto. Você é especial, Márcia. Uma raridade neste mundo podre. Sou apenas uma pessoa tentando fazer a coisa certa. Isso já é mais do que a maioria pode dizer. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Há uma coisa que você deveria saber. Meu nome completo é Vitório Castellano. Se algo der errado amanhã, se eu não voltar, esse nome vai atrair atenção. Muita atenção. Algumas pessoas vão querer Isabela morta apenas por associação. Outras vão querer usá-la como barganha. Então não deixe que nada dê errado. Vou tentar meu melhor. Mas caso eu falhe, leve Isabela para longe. Mude de cidade, de estado, de país se necessário. Existem pessoas que me devem favores. Vou deixar instruções específicas sobre como contatá-las. Ele colocou um pequeno cartão na mesa. Este número. Apenas mensagem de texto. Digite anjo caído e espere. Alguém virá até você dentro de 24 horas. Eles providenciarão identidades novas, passagens, dinheiro. Tudo o que você precisar. Márcia pegou o cartão com mãos trêmulas, a realidade da situação finalmente se impondo sobre ela. O que ela havia feito? Em que tipo de situação havia se metido? Como se lendo seus pensamentos, Vitório colocou uma mão gentil em seu ombro. Você fez o certo. Isabela está segura esta noite por sua causa. Nunca vou esquecer isso. Só volte vivo, Márcia repetiu. Farei o possível. E então ele se foi, desaparecendo na noite com a mesma presença silenciosa e mortal com que havia aparecido no ônibus. Márcia ficou parada na porta por um longo tempo, observando a rua vazia, se perguntando se havia acabado de ajudar um herói ou um monstro. Talvez, ela pensou, ele fosse ambos. Ela voltou para dentro, trancou todas as portas e janelas, e passou a próxima hora verificando cada cômodo da casa, procurando por ameaças que sua mente paranoica agora via em cada sombra. Finalmente, exausta mas incapaz de dormir, ela se sentou no sofá da sala, o cartão com o número de emergência apertado em sua mão. O relógio na parede marcava 3 da manhã quando Isabela apareceu na entrada da sala, o urso de pelúcia de Júlia apertado contra o peito. Onde está o tio Vitório? Márcia patou o sofá ao seu lado, e a menina se sentou, enroscando-se contra ela com a confiança natural das crianças que ainda acreditavam que adultos podiam protegê-las de tudo. Ele teve que sair. Mas vai voltar. Prometeu. Ele sempre cumpre suas promessas, Isabela disse com uma certeza absoluta que Márcia invejou. Conte-me sobre sua mãe, Márcia pediu, querendo distrair a menina dos pensamentos sombrios. Os olhos de Isabela se iluminaram. Mamãe é a melhor. Ela faz os melhores biscoitos de chocolate do mundo inteiro, e sempre me deixa lamber a tigela. E ela canta lindamente, sabe? Às vezes ela canta para mim antes de dormir, canções em italiano que a vovó ensinou para ela. Sua vovó ainda está viva? Isabela negou com a cabeça tristemente. Ela morreu quando eu era bem pequena. Mamãe diz que ela foi morar com os anjos. Mas eu ainda me lembro dela às vezes. Ela cheirava a lavanda e sempre tinha balas no bolso. Márcia abraçou a menina mais forte, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Aquela criança não merecia nada disso. Não merecia ter sua mãe sequestrada, não merecia viver com medo, não merecia carregar o peso de um sobrenome que a transformava em alvo. Sua mãe vai voltar também, ela prometeu, embora não soubesse se poderia cumprir essa promessa. Amanhã, tudo vai ficar bem. Você acha mesmo? Tenho que acreditar nisso. Isabela bocejou, lutando contra o sono. Você é legal, tia Márcia. Obrigada por deixar eu ficar aqui. Você pode ficar o tempo que precisar, querida.
A menina finalmente cedeu ao cansaço, adormecendo ali mesmo no sofá, sua respiração se tornando regular e profunda. Márcia ficou acordada o resto da noite, fazendo guarda, o telefone celular ao seu lado caso Vitório precisasse entrar em contato. O amanhecer chegou lentamente, pintando o céu com tons de rosa e dourado. A tempestade da noite anterior tinha limpado o ar, e pela primeira vez em semanas, a cidade parecia respirar livre da poluição constante. Júlia foi a primeira a acordar, descendo as escadas com o barulho característico das crianças que ainda não aprenderam a andar silenciosamente. Ela parou ao ver Isabela dormindo no sofá. Ela ainda está aqui. Márcia alertou. Deixe ela dormir. Foi uma noite difícil para ela. Ela pode tomar café da manhã com a gente? Claro que pode. Os dois meninos, Miguel e Rafael, logo se juntaram a elas na cozinha. Eles tinham 10 e 12 anos respectivamente, já velhos o suficiente para fazer perguntas, mas jovens o bastante para aceitar respostas vagas. Quem é a menina no sofá? Miguel perguntou, sua boca cheia de cereal. Uma amiga que está precisando de um lugar para ficar. Quero que vocês sejam gentis com ela, ok? Ela passou por momentos difíceis. Os meninos acenaram, já perdendo o interesse e voltando sua atenção para o desenho animado passando na pequena TV da cozinha. Isabela acordou por volta das 9, despertada pelo barulho das crianças brincando. Ela parecia desorientada por um momento, mas relaxou quando viu Márcia. Bom dia, dorminhoca. Está com fome? A menina assentiu, e Márcia a levou para a cozinha, onde preparou um café da manhã simples mas farto. Isabela comeu com o apetite de alguém que havia pulado várias refeições, e Márcia sentiu seu coração se apertar ao perceber o quão faminta a menina devia estar. As horas se arrastaram lentamente. Márcia tentou manter uma rotina normal, deixando as crianças brincarem, fazendo tarefas domésticas, mas sua mente estava em outro lugar. Estava no armazém do porto, onde Vitório estaria se encontrando com os russos em poucas horas. Meio-dia chegou e passou. 1 hora. 2 horas. Nenhuma notícia. Márcia ligou a TV, procurando por notícias de tiroteios ou confrontos, mas não havia nada. A cidade parecia estar tendo um dia perfeitamente normal. Às 3 da tarde, seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Márcia. Era a voz de Vitório, mas havia algo diferente nela. Exaustão? Dor? Está tudo bem aí? Sim, está tudo bem. E você? Conseguiu? Lúcia está segura. Estou levando ela para um lugar onde poderemos conversar com calma. Mas antes, preciso saber. Isabela está bem? Ela está ótima. Brincando com meus filhos como se fossem amigos de infância. Um suspiro de alívio do outro lado da linha. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Vou buscá-la em algumas horas. Só preciso garantir que não estamos sendo seguidos. Vocês vão desaparecer? Vamos. Como você sugeriu. É hora de eu sair deste mundo antes que ele me destrua completamente. E os russos? Não são mais um problema. Nunca mais serão um problema para ninguém. Márcia não perguntou os detalhes. Não queria saber. Estamos esperando. Tome seu tempo. O sol estava se pondo quando finalmente bateram a porta. Márcia olhou pela janela primeiro, certificando-se de que era seguro. Vitório estava ali, mas não estava sozinho. Uma mulher estava com ele, ainda bela apesar dos olhos inchados de choro e um hematoma desbotando em sua bochecha. Márcia abriu a porta, e Isabela gritou de alegria ao ver sua mãe. Mamãe! Lúcia caiu de joelhos, abrindo os braços, e Isabela correu para eles. Mãe e filha se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo, um nó de alívio e amor tão intenso que era quase físico. Vitório observava a cena com olhos brilhantes, e Márcia percebeu que aquele homem perigoso, aquele chefão da máfia que provavelmente havia matado dezenas de pessoas, estava chorando abertamente. Obrigado, Lúcia disse, ainda segurando Isabela, mas olhando para Márcia. Obrigado por proteger minha menina. Não sei como posso retribuir. Não precisa retribuir. Só cuide bem dela. Sempre Lúcia prometeu. Vitório se aproximou de Márcia, e pela primeira vez, ela viu o homem não como uma ameaça, mas como um ser humano completo, com todas suas complexidades e contradições. Você mudou minha vida ontem à noite, ele disse. Não apenas por esconder Isabela, mas por me lembrar de que ainda existe bondade neste mundo. Que ainda vale a pena lutar por algo além de poder e vingança. Ele estendeu um envelope.
Não é dinheiro, ele disse rapidamente quando Márcia começou a recusar. São documentos. Uma escritura. A casa está no seu nome agora, quitada. E há fundos para a educação das crianças, administrados por um fundo que não pode ser rastreado até mim. Vitório, eu não posso. Pode e vai. Considere isso não um pagamento, mas uma tentativa de equilibrar um pouco das coisas ruins que fiz na vida com algo bom. Deixe-me fazer isso. Márcia aceitou o envelope com mãos trêmulas, sem palavras para expressar o turbilhão de emoções dentro dela. Para onde vocês vão? É melhor você não saber, Vitório disse com um sorriso triste. Quanto menos souber, mais segura estará. Mas saiba que vamos viver bem. Vamos ser uma família normal, em algum lugar onde ninguém conhece o nome Castellano. Isabela veio até Márcia e a abraçou forte. Vou sentir sua falta, tia Márcia. E da Júlia, e dos meninos, e do urso de pelúcia emprestado. Pode ficar com o urso, querida. Acho que você precisa dele mais do que minha filha. A despedida foi breve mas emocional. Márcia observou enquanto a família entrava em um carro discreto e desaparecia na noite, indo para uma vida nova, longe da violência e do perigo. Ela ficou parada na porta por um longo tempo, o envelope ainda em suas mãos, processando tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. Sua vida tinha sido comum, previsível, segura. E então, por um breve momento, ela havia sido parte de algo extraordinário, algo perigoso, algo que a mudaria para sempre. Júlia apareceu ao seu lado, segurando sua mão. A Isabela vai voltar para brincar? Não sei, amor. Espero que sim algum dia. Mas no fundo do coração, Márcia sabia que nunca mais veria aquela família. Eles desapareceriam completamente, recomeçando em algum lugar distante onde o passado não pudesse alcançá-los. Ela abriu o envelope mais tarde naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo. Dentro, como Vitório havia prometido, estava a escritura da casa em seu nome, completamente quitada. Havia também documentos de fundos educacionais para cada um de seus filhos, garantindo que eles pudessem ir para a universidade sem se preocupar com dinheiro. E havia uma carta, escrita à mão em uma caligrafia elegante. Márcia. Há momentos na vida em que nos encontramos em encruzilhadas, onde uma única decisão pode mudar tudo. Você poderia ter me ignorado naquele ônibus, poderia ter chamado a polícia, poderia ter se protegido e protegido sua família. Mas você escolheu a compaixão. Escolheu ver além do monstro que todos dizem que sou e enxergar o tio desesperado tentando proteger sua sobrinha. Essa escolha salvou mais do que apenas Isabela. Salvou a mim também. Me lembrou de que ainda há humanidade em mim, enterrada sob anos de violência e escolhas erradas. Me deu uma razão para tentar ser melhor, para tentar construir uma vida que vale a pena viver. Lúcia e Isabela terão uma chance agora. Terão a vida normal que sempre mereceram. E eu terei a chance de ser o irmão e tio que deveria ter sido desde o início. Isso é por sua causa. Nunca nos encontraremos novamente. É mais seguro assim. Mas saiba que onde quer que estejamos, lembraremos de você. Contaremos histórias sobre a corajosa cobradora de ônibus que desafiou o mundo para proteger uma criança. Você é uma heroína, Márcia. Uma heroína de verdade. Não do tipo que aparece nas manchetes ou recebe medalhas, mas do tipo que realmente importa. O tipo que faz a coisa certa quando ninguém está olhando, quando não há recompensa além da própria consciência tranquila. Obrigado. De todo o meu coração, obrigado. Que você e seus filhos vivam vidas longas e felizes. Vocês merecem todo o bem que este mundo pode oferecer. Para sempre em débito, Vitório. Márcia dobrou a carta cuidadosamente e a guardou em uma caixa especial onde mantinha suas coisas mais preciosas. Um dia, quando seus filhos fossem mais velhos, talvez ela contasse essa história para eles. Ou talvez não. Talvez fosse melhor deixar aquela noite ser apenas dela, uma lembrança particular de quando ela tocou em um mundo diferente e saiu dele mudada, mas inteira. Ela voltou ao trabalho no dia seguinte, retomando sua rotina de sempre no ônibus 347. Seu Joaquim perguntou sobre o homem misterioso da noite anterior, mas Márcia apenas sorriu e mudou de assunto. Algumas histórias eram melhor mantidas em segredo. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A vida continuou. As crianças cresceram, a casa que agora era verdadeiramente dela recebeu os reparos necessários, e os fundos educacionais garantiram que seus filhos tivessem oportunidades que ela nunca imaginou possíveis. Às vezes, tarde da noite, Márcia se pegava pensando neles. Vitório, Lúcia e Isabela. Se perguntava onde estavam,
se eram felizes, se haviam conseguido construir a vida normal que buscavam. Ela esperava que sim. Esperava que seu breve ato de coragem tivesse realmente feito diferença. E em algum lugar, em uma cidade pequena onde ninguém conhecia seu passado, um homem que um dia foi chamado de Dom Vitório brincava com sua sobrinha no quintal de uma casa comum. Ele havia mudado de nome, mudado de vida, enterrado seu passado tão profundamente que às vezes parecia um pesadelo distante. Mas ele nunca esqueceu. Nunca esqueceu a mulher corajosa que arriscou tudo por uma criança desconhecida. Toda noite, antes de dormir, ele agradecia silenciosamente por aquele encontro improvável em um ônibus durante uma tempestade. Porque às vezes, a salvação vem dos lugares mais inesperados. Às vezes, um anjo usa uniforme de cobradora de ônibus e tem mãos calejadas de tanto trabalhar. E às vezes, até os monstros podem ser redimidos pela bondade de um coração puro. O ônibus 347 continua fazendo seu trajeto todas as noites, carregando passageiros de um lado a outro da cidade. E se você prestar bastante atenção, em noites de tempestade especialmente, pode ver a cobradora olhando pela janela com um pequeno sorriso nos lábios, lembrando-se da noite em que ela mudou uma vida e foi mudada por ela. Porque no final, todos nós somos apenas pessoas tentando proteger aqueles que amamos. E quando alguém nos lembra disso, quando alguém nos oferece compaixão quando menos merecemos, o mundo se torna um pouco menos escuro. E é assim que histórias improváveis se tornam lendas sussurradas. A história da cobradora que protegeu a sobrinha de um mafioso. A história de uma única noite que mudou tudo. A história de humanidade encontrada no lugar mais improvável. Márcia nunca se considerou uma heroína. Para ela, tinha apenas feito o que qualquer mãe faria ao ver uma criança em perigo. Mas para Vitório, Lúcia e Isabela, ela era exatamente isso. Uma heroína. Uma guardiã. Um anjo disfarçado em um uniforme azul marinho surrado, trabalhando em um ônibus que cruzava a cidade todas as noites. E talvez, no final das contas, seja isso que realmente importa. Não as grandes ações que fazem manchetes, mas os pequenos atos de coragem e compaixão que acontecem na escuridão, testemunhados apenas por aqueles diretamente envolvidos. São esses momentos que realmente definem quem somos. Márcia sabia disso agora. E sempre que subia naquele ônibus para mais uma noite de trabalho, ela o fazia com a cabeça erguida, sabendo que quando realmente importou, ela havia feito a escolha certa. E isso, mais do que qualquer reconhecimento ou recompensa, era o que permitia que ela dormisse tranquila todas as noites.